caso e traz os detalhes para a gente. Tuane, boa tarde, minha amiga. Bom trabalho. Oi, Tino. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse asilo clandestino fica aqui no bairro Parque Equitativa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foi interditado hoje durante uma ação da Polícia Civil com a Vigilância Sanitária e também com a assistência de saúde daqui do município da Baixada Fluminense. Quando os agentes chegaram aqui, era uma casa que já vinha sendo monitorada por eles há alguns meses, justamente por não estar adequada às normas de vigência para a atuação. Eles encontraram, mais uma vez, condições insalubres para 24 idosos que estavam aqui, recebendo atendimento deles, além também de receber a notícia de que o idoso havia morrido ontem, Tino. Aqui ao meu lado está o secretário de Assistência Social aqui de Duque de Caxias, o Marcos Vinícius, que vai trazer mais detalhes para a gente a respeito das fiscalizações que já vinham sendo feitas. O superintendente da Vigilância Sanitária também, o Carlos Cabral, também vai conversar com a gente. Mas vamos começar aqui com o Marcos Vinícius. Secretário, boa tarde para o senhor. O senhor vinha me contando, vocês já vinham já há alguns meses fiscalizando aqui esse abrigo, vendo que eles não estavam adequados e ainda assim eles não se adequaram mesmo, até que hoje precisou ser feita toda essa interdição, essa ação mais dura contra eles. Isso, o que acontece? A gente vem fiscalizando alguns abrigos clandestinos que essas pessoas tentam se aproveitar de pessoas idosas. E aqui a gente já tinha vindo com a nossa equipe aqui há 1 mês e meio atrás, por mais de 2 vezes, e pedimos que fossem seguidas as normas das ELPIs, né? E a gente acionou também a Polícia Civil, que é a delegacia DEAPT, a delegacia do idoso, o meu amigo Carlos Cabral, que é o superintendente da Vigilância Sanitária, para a gente estar fazendo essa operação conjunta para poder acabar de vez com os abrigos clandestinos aqui na nossa cidade, para a gente poder estar dando de verdade uma assistência boa para essas pessoas idosas que tanto precisam, né? O que aqui eles não se adequavam anteriormente? Eram questões de documentos? Ou vocês também, quando vieram nas outras vezes, vocês já viram coisas que faltavam no trato com esses senhores? Então, as pessoas aqui chegaram a falar para a gente que nem proteína tinha na comida deles, né? E a gente hoje, quando a gente chegou aqui muito rápido, a gente chegou sem eles saberem, a gente pegou a gente tomando banho fora do banheiro, né? Em condições desumanas. E outras coisas, né? Os quartos sem ventilador, sem qualquer tipo, uma piscina cheia de água parada, com foco de dengue, não tem refeitório, os banheiros insalubres, remédios espalhados por tudo que é lugar, e é assim que é. Esse aqui a gente costuma falar que é a casa do horror. Isso aqui não pode ser chamado nem de um abrigo clandestino, né? Isso aqui é uma casa de horrores, né? E tem até uma coisa que foi mais surpreendente ainda, foi a questão de ter um quartinho, Tino. É verdade, tem um quartinho aqui dentro que está com uma sala assim, com uma placa na frente, é Cantinho da Disciplina. Verdade. O que nos leva a crer, que aquilo dali poderia ser usado, dessa maneira que vocês interpretam, como alguma maneira para corrigir alguma atitude de que eles não gostavam desses idosos? Eu creio que sim, né? Não tem outra justificativa para uma coisa daquela, que quando a gente viu, né, Carlos? A gente ficou surpreso com aquela plaquinha Cantinho da Disciplina, e quando nós abrimos, para surpresa da gente, um quarto escuro, como se fosse um lugar para castigar alguém, né? Em pleno século XXI, isso é um absurdo, né, gente? Aqui também com a gente, Tino, tá o Carlos Cabral, que é superintendente da Vigilância Sanitária, e eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, com mais detalhes até do trabalho da Vigilância Sanitária e também entrando nessa questão que o próprio Marcos Vinícius já falou, das questões de insalubridade. Como vocês da Vigilância Sanitária, que são especialistas de analisarem toda essa situação, Tino, nesse momento a gente está vendo mais uma idosa sendo transferida, tá? Porque os idosos estão sendo retirados aqui do abrigo e sendo levados para outros lugares. A gente já viu um, inclusive, saindo numa ambulância do SAMU, outros foram levados já para algum outro local já recomendado pela Prefeitura. Então, essa transferência está acontecendo aí a todo momento. A gente consegue perceber, por exemplo, que essa
senhora, né, que está indo, ela tem realmente dificuldades de locomoção, né? São pessoas extremamente dependentes de cuidados, precisam de ajuda para se locomover, às vezes até para se alimentar, para fazer a sua higiene pessoal. E a gente está vendo aí esse trabalho, então, de retirada desses senhores aqui, desse asilo clandestino, para serem levados para outros lugares. Mas voltando aqui ao Carlos Cabral, dá mais detalhes para a gente sobre o trabalho da vigilância sanitária, por favor. Então, o trabalho da vigilância sanitária, ela vem também monitorando, assim como o secretário falou da assistência social, nós monitoramos aqui todos esses abrigos da cidade, e aqui foi a partir de uma denúncia que começou no Ministério Público, junto com a delegacia da DEAPT, que é a Delegacia do Idoso, e nós fizemos essa ação hoje, de fato, uma ação de surpresa nesse abrigo aqui. Esse abrigo ele não tem absolutamente nada, ele não tem nenhum tipo de documento, ele não tem alvará, ele não tem nada. Ele simplesmente abriu, não sei como os idosos chegam aqui, mas eles chegam, tem um valor que pagam cada um para estar aqui, e nos surpreendeu muito isso daqui. Primeiro que tem uma piscina aqui dentro que é completamente inadequado nesse tipo de ambiente ter piscina e ter escada dentro da casa. Além disso, nós estamos vendo aqui que tem uma série de irregularidades. Irregularidades de vários tipos. Comida, por exemplo, nós vimos que não tem comida aqui. É insuficiente para o número de 24 pessoas que aqui estão. Então, essa ação ela culmina na interdição de fato aqui desse abrigo. E os idosos, 2 já foram para uma unidade de saúde, a ambulância levou agora há pouco. E nós estamos levando os outros agora para uma unidade aqui próxima em Xerém, contactando todos os familiares para que eles possam ter ciência e que eles possam pegar o idoso. Já esteve aqui a filha de uma idosa, agora há poucos instantes, já tomando as providências com o seu idoso. Vocês chegaram a conversar também com esses idosos? Eles trouxeram para vocês relatos a respeito das condições em que eles viviam? Fizeram reclamações? Sim. Primeiro que nós observamos que eles têm medo de falar. Existe um certo medo de falar por parte deles. Porém, nós conversamos com alguns, tem uns muito lúcidos. E eles colocaram a dificuldade que é na questão da alimentação, na questão do trato durante o dia. Primeiro que eles têm que subir rampa para ir para os homens, para ficarem em cima, eles têm que subir rampas, escadas, então tem muita dificuldade de locomoção aqui. E tem uns que estão acamados, então não tem essa dificuldade já natural. Essa questão, Tino, até dos idosos não quererem falar muito, a gente até viu isso assim que a gente entrou, né? Alguns ficaram com constrangimento natural, às vezes de ver uma câmera, né, com uma equipe de reportagem, mas outros, quando a gente ia falar, não queriam conversar tanto assim com a gente, né? A gente realmente percebeu isso, não sabemos se por algum tipo de medo, não temos como dizer isso, né? Ou apenas por uma timidez. Mas outra coisa que você falou até quando me chamou e que é importante a gente salientar aqui nessa entrevista, é que algo que chamou muito a atenção das equipes, tanto da Vigilância Sanitária, da Assistência Social e também dos policiais da Delegacia de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, é de que assim que eles chegaram, eles tiveram conhecimento de que um idoso morreu aqui dentro ontem. Imagino que isso também vai ser algo que vai ser apurado com rigor. Vou até perguntar isso, essa questão do secretário da Assistência Social, é apurado com rigor, com o trabalho também com a ajuda da Polícia Civil, para saber se essa morte pode ter tido algum tipo de relação com as condições que essa pessoa, que esse senhor vivia aqui, né? É isso mesmo, a gente já acionou, né, Cabral, o PH aqui do Parque Equitativo, que foi para onde a pessoa foi levada, e a gente está aguardando agora o relatório médico com laudo que atesta a morte da pessoa, e vamos estar encaminhando também para o pessoal da Polícia Civil, para a Delegacia da Terceira Idade, para a gente poder continuar as investigações, né? Porque isso aqui não pode ficar impune. Perfeito, muito obrigada pela participação de vocês. Então tá aí, Tino. Esse abrigo, né, foi interditado e a gente mostrou agora há pouco, né, esse processo de retirada desses senhores que estavam morando aqui. Conversei até com os secretários, eles me disseram que tinham familiares que chegaram a pagar cerca de R$ 2.500. Era um valor que era cobrado aí mensalmente, né, para essas famílias, para eles tomarem conta desses idosos. Mas aí a gente vê, né, que segundo os secretários e um pouquinho até do que a gente viu lá
lá dentro, né? A realidade não era de tanto cuidado assim, né? Se você bota um senhor como esse que a gente está mostrando na imagem, por exemplo, para precisar subir uma rampa, para precisar subir uma escada, para ele ter acesso ao quarto dele, se você não dá ajuda para ele tomar um banho, para comer, você não está ajudando essa pessoa de maneira nenhuma, né, Tino? Sem dúvida alguma, pelo amor de Deus. E olha, as pessoas com mais idade merecem todo o amor, respeito, consideração. E eu sempre falo o seguinte, só chegaremos a idades avançadas se tudo der certo.